Então, comecemos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Rafael, rogai por nós. São João, rogai por nós. Bom, pessoal, para a gente começar essa segunda aula aqui, a temática, vai ser sobre Deus em si e as suas perfeições, A resposta bem simples que a gente tem para responder dentro dessa meia hora é de quem é Deus. E logo no começo do livro, o Padre Léo ele conta para a gente de uma experiência que ele ouviu, alguém contando para ele de um catequista que um dia recebeu essa pergunta dentro de uma das catequeses que estava fazendo para uma criança de 10 anos. E no momento que ele recebe essa pergunta, ele fica meio desnorteado ali na fé dele, porque é uma pergunta tão simples e tão óbvia que muito provavelmente a gente uma hora ou outra iria escutar, mas que às vezes a gente não tem uma resposta que a gente consiga dar certa para isso. Então é muito interessante da gente se colocar também nesse lugar e pensar, se fosse eu no lugar desse catequista, para uma criança de 10 anos, eu conseguiria minimamente dar uma resposta que fizesse sentido para quem é Deus? Porque é algo que realmente no nosso dia a dia talvez a gente se preocupa tanto com outras coisas que estão em volta de Deus, que tem também sua importância, mas a gente não sabe em si quem é Deus. E dando uma resposta logo de cara para essa pergunta, a resposta é: Deus, ele é um espírito infinitamente perfeito. Pronto, a aula acabou. Brincadeira, mas enfim, vamos tentar destrinchar um pouco sobre essa frase, essa resposta final, para no final da aula, depois desses 30 minutos, a gente conseguir entender certinho o que significa cada um desses termos dessa frase. Porque cada palavra aqui vai ter um sentido que completa essa resposta de Deus é um espírito infinitamente perfeito. Então, a gente tem diversos aspectos que a gente precisa levar em consideração para entender essa pergunta. O primeiro deles é entender qual é que é a origem de Deus, da onde que vem Deus. E aqui é uma coisa muito simples que desde lá atrás, desde muito antes da idade de Cristo, os filósofos eles já tinham uma concordância entre eles de que nada vem do nada. E é um pensamento muito simples, um pensamento que não é tão difícil da gente chegar nisso. E se nós estamos aqui hoje é por conta de uma causa que aconteceu lá atrás, dos nossos pais, e antes os nossos avós, e antes os nossos bisavós, e antes os nossos tataravós, e assim vai, até que a gente chegue num ponto onde a gente não consiga mais ir para trás, onde não tenha mais sentido da gente ir para trás, porque precisa ter algo que começou toda essa sequência de causalidades, Então, aqui a gente traz esse exemplo de que os bebês, eles vêm dos seus pais, as flores, elas vêm das sementes, mas tem que haver um ponto de partida para que isso tudo comece. Tem que haver alguém que não tenha feito nada para que tudo isso comece a acontecer. Algo que sempre existiu. E esse sempre eu coloco em parênteses porque se a gente quer entender realmente essa pergunta de quem é Deus, a gente precisa tentar tirar um pouco da nossa cabeça a ideia de tempo. Porque Deus ele não está preso no tempo, ele não está preso no espaço, ele não está preso a nada, que é o que a gente vai olhar até um pouquinho mais para frente. Mas este sempre, a gente é uma ideia puramente humana que a gente não pode se limitar dentro dela, porque Deus não está sujeito dentro do tempo que a gente conhece, mas é algo que eternamente esteve aqui, digamos assim, na nossa linguagem humana. Não teve um começo. Uma ideia que eu acho que faz muito sentido aqui é de que ninguém fez Deus, Deus ele sempre existiu e sempre irá existir. Não tem como a gente prender ele dentro da nossa cabeça, da nossa ideia de tempo. O segundo ponto que a gente destaca aqui é de creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso. Essa daqui é o começo de quando a gente reza o creio, que a gente reza em todas as missas de creio em um só Deus. E esse um só Deus, ele é muito interessante da gente entender que Deus, ele sendo um ser supremo, Deus, ele sendo, por conceito, por ideia, um ser que ele é superior a todos os outros, um ser que é superior a tudo aquilo que pode existir, só pode haver um Deus.
Porque a partir do momento que a gente fala de dois seres supremos, um deles já não eles já não podem ser supremos entre si, né? Então, falar que existiriam dois deuses, que é uma ideia já muito que hoje a gente já não tem mais tanto, seria realmente algo contraditório no sentido de que só pode existir um supremo, né? O próprio Santo Atanásio ele vai nos dizer que falar de vários deuses igualmente onipotentes é falar de vários deuses igualmente impotentes. Então, Deus ele só pode ser uno. O outro ponto, né, terceiro ponto nosso aqui, seria de entender onde está Deus. E aqui entra justamente aquela ideia de que Deus ele não pode se prender, né, não pode estar preso dentro da nossa ideia de espaço nem de tempo. Então, os filósofos eles vão diferenciar, né, aquilo que a gente tem entre as substâncias que a gente tem em duas espécies, as espirituais e as físicas. Tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente aquilo que a gente conhece hoje aqui, é caracterizado como físico, porque a gente pode dividir isso até chegar a um ponto em que tipo, isso se torna indivisível, né? Então a gente vai começar, assim como ele dá aqui no exemplo, né, do ar, ele é composto por nitrogênio, por oxigênio, esses por sua vez são compostos de moléculas, as moléculas têm átomos, tem nêutrons, tem prótons, tem elétrons, e a gente começa a dividir cada vez mais essa substância, que no final, se a gente dividir uma última vez, causaria a sua própria destruição, né? Como a gente vê dentro de uma fissão nuclear, onde a gente divide ali o mínimo átomo, juntando ali toda aquela reação que só os gloriosos engenheiros físicos poderiam explicar aqui para a gente. Mas no final a gente divide toda essa matéria, porém Deus ele não pode estar preso dentro dessa matéria, ele não pode estar preso dentro disso, porque ele realmente está dentro de um plano espiritual, onde é puramente o espírito que tem dentro dele. Se a gente for olhar, existem três coisas que a gente conhece que são puramente espirituais, que são das suas espécies espirituais, que seria o próprio Deus, os anjos, os seres angelicais, que também foram criados por ele, e a nossa alma humana. Apesar da nossa alma humana ela estar presa dentro do nosso corpo e, pelo menos temporariamente, ela depender do nosso corpo para estar aqui, ela é uma substância espiritual, né, uma espécie espiritual que, a não ser que seja por uma força divina do próprio Deus que decida que ela pare de existir, ela continuará existindo para sempre, né? E é algo que assim é também com os anjos, a não ser com Deus que sempre continuará existindo, né? Então, a ideia de ser espiritual e de onde que Deus está é que Deus ele não está em lugar nenhum, ele simplesmente é o espírito e é algo que não se prende dentro da nossa matéria. O quarto ponto seria de que Deus ele é infinito. Se a gente for levar em consideração o significado de cada uma da palavra infinito em si, né? Infinito significa não finito, que por sua vez significa e por sua vez finito significa limitado. Então, a ideia de Deus ser infinito é justamente de que o Criador ele é finito, ele não tem nenhum limite que dê finitude a ele, né? Como, por exemplo, a água do Oceano Pacífico pode conter limites, né? Ela vai ter um limite até onde ela pode chegar. A energia de um átomo de hidrogênio, ela tem limites. A própria santidade da Virgem Maria tem limites. Mas em Deus não há limites de nenhum gênero. Deus não está limitado dentro de nenhum sentido que a gente possa pensar, que a gente possa colocar dentro da nossa realidade. Ele simplesmente é. E aqui entra a parte mais completa, né, mais complexa dentre toda essa explicação, que são as perfeições de Deus. Dentre a ideia de perfeições de Deus, a gente poderia citar infinitos tópicos aqui sobre essas perfeições. Porém, não teremos tempo para citar tanta coisa. Dentro do próprio livro, a gente não consegue pegar todos esses tópicos, todos esses pontos.
Mas a ideia principal que a gente precisa ter aqui, antes de olhar para essas perfeições, é que se a gente quiser expressar com exatidão essas questões das perfeições, a gente não poderia dizer como, por exemplo, que Deus é bom, mas sim que Deus ele é a bondade, juntando justamente com a ideia de que Deus ele é infinito. Se ele é infinito, não teria como ele ser simplesmente bom, ele ser simplesmente algo, uma característica ali que a gente possa ligar à nossa humanidade. Mas ele é puramente a bondade. E da mesma forma como a gente poderia citar que Deus ele não é sábio, mas ele é a própria sabedoria em si. Né? Eu sou o que sou. Então, quando a gente olha para dentro dessas características de perfeição, eu separei as 3 principais aqui que a gente poderia linkar, que a gente poderia trazer, que são também as mais conhecidas, que a gente cita sempre nas missas, dentro das nossas orações, mas que talvez a gente não tenha tanta profundidade dentro do que cada uma delas pode significar. A primeira dessas perfeições seria da onisciência. Então, Deus ele sabe de tudo aquilo que acontece, de todo tempo, seja passado, seja presente ou seja futuro. Todas as coisas, todas as coisas, as que são e as que poderiam ser. Todo conhecimento possível, tudo isso é o que poderíamos chamar de um único grande pensamento da mente divina. E aqui a gente pode até entrar em conflito com a gente mesmo, na ideia de que Deus, sabendo de tudo, ele sabe aquilo que vai acontecer comigo no dia de amanhã. Ele sabe que amanhã eu vou bater o meu carro. Ele sabe que amanhã eu vou chegar bem em casa, vou para o trabalho, vou seguir minha vida normal. Ele sabe que amanhã eu vou passar na casa da minha avó. Sim, ele sabe de tudo. Da mesma forma como ele sabia que Judas iria traí-lo dentro de toda a sua vida aqui na Terra. Então, a todo momento, Deus ele sabia que existiria aquelas traições. Deus ele sabe aquilo que vai acontecer com a gente no dia de amanhã. Porém, aquilo que a gente precisa entender e diferenciar, até mesmo para que a gente não caia numa ideia de que tudo já está predestinado e Deus já sabe exatamente aquilo que vai acontecer com a gente, simplesmente porque Ele determinou aquilo, é a gente saber diferenciar que existe o Deus onisciente e o Deus causador. Deus ele não está diretamente causando as coisas que acontecem com a gente aqui, as decisões que a gente toma, as ideias que a gente tem, ele não está causando aquilo que a gente vai fazer, mas ele simplesmente sabe com base no livre-arbítrio que ele deu para nós e que nós mesmos tomamos as decisões de fazer aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente vai fazer, aquilo que a gente pretende fazer. O segundo ponto seria o ponto de ser onipresente. Deus ele está em toda parte. Na verdade, a ideia aqui seria de que não existem lugares que estão fora de Deus. Justamente porque Deus ele não está preso dentro da matéria, ele não está preso dentro de um lugar físico, mas ele está em todo lugar, em toda parte. Então, tratando-se de Deus, espaço é uma palavra tão sem significado como tamanho. Não existe tamanho que a gente consiga colocar Deus, estando ele em todos os lugares, por onde quer que a gente vá. E Deus, ele é onipotente. Então, Deus ele pode fazer tudo. A única coisa que ele não pode fazer, que ele não teria poder para fazer, seria de não ser Deus, né? E aí, por fim, onde é que a gente chega aqui? Nós voltamos para a nossa frase inicial, para a nossa resposta inicial, que é Deus é um espírito infinitamente perfeito. E aqui, se a gente for retomando cada um dos pontos que a gente trouxe aqui, a gente pode entender que cada um deles vai remeter a uma dessas palavras que estão aqui dentro. Então, como por exemplo, Deus é. Se a gente voltar aqui,
a gente vai entender da origem de Deus. Que Deus ele não está, que Deus ele não é um estado presente, mas que ele simplesmente é. É algo que sempre existiu, que sempre existirá e que se manterá assim pela eternidade. Que não tem uma causa, que não tem nada. Ele simplesmente é aquilo que é. Quando a gente olha para a palavra um, Deus é um, a gente entende que Deus ele é apenas um Deus, e não existe a possibilidade de haverem outros deuses, porque justamente ter outros deuses anularia a ideia de Deus, a ideia de ser um ser supremo, e que só ele poderia ser acima de todos os outros. Seguindo aqui, se a gente olhar para a ideia de espírito, então Deus é um espírito, a gente entende que esse espírito vem justamente da ideia de que Deus ele está não ligado às coisas físicas, não tem uma espécie de substância física, mas sim uma espécie puramente espiritual, que não está presa dentro de nenhum lugar físico, que não pode ser destruída, que não pode ser acabada, mas ele simplesmente é um ser espiritual. Quando a gente olha para a ideia de infinitamente, Deus é um espírito infinitamente, a gente entende aqui da questão da infinitude de Deus, que Deus ele não pode ser limitado. Ele é o todo, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que possa acontecer. E, por fim, quando a gente olha para um Deus perfeito, Deus é um espírito infinitamente perfeito, a gente entende esses últimos pontos da perfeição de Deus, que Deus ele é completo, Deus ele é realmente tudo, né? Ele não é simplesmente bom, mas ele é a própria bondade, e Deus tem diversas dessas características que fazem com que ele seja um Deus infinitamente perfeito, um Deus que está, né, em todos os lugares, que sabe de tudo, que tem todo o poder para fazer acontecer e para gerar aquilo que ele bem entender. Bom,